This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado hoje, bora direto para o caso de hoje. A Hazel Lucille Sinclaira Knight, não vamos chamar ela assim porque ela mudou de nome. Eu vou me referir a ela como Elizabeth, que é o nome que ela trocou depois, então ela nasceu em 16 de abril de 1904, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos. Ela vivia uma vida agitada de muitos golpes e pequenos crimes. Ela era uma golpista de muita experiência. E seus golpes incluíam passar cheque sem fundo, clássico. Ela também mentia para diferentes homens que ela precisava se casar para receber uma herança. E aí, depois que ela casava, ela se separava para pedir pensão. E ela também se envolveu aí em gerenciamento de um bordel, que ela chegou a ser presa por conta disso. Por conta desses golpes de casamento, ela se casou 10 vezes. E ela, durante esse tempo, teve 4 filhos. Uma dessas filhas, que era chamada Patrícia, acabou morrendo quando ela tinha 15 anos. E a Elizabeth deixava claro pra todo mundo que o seu filho, Frank, era o seu favorito, tanto que eu não consegui encontrar informações dos outros 2 filhos sobreviventes, né? Aonde eles estavam durante esse tempo. Eu imagino que eles já eram adultos, porque o Frank também já era adulto. Mas, assim, ela não se importava. O Frank era o menino da vida dela e ela fazia de tudo pelo Frank. Ele era o filhinho da mamãe. Em algum momento, como eu comentei, ela mudou o nome para Elizabeth Ann Duncan. Eu imagino que seja antes de ter o Frank, porque o sobrenome dele é Duncan, ou ele estava ali no esquema de mudar de nome também, mas, enfim, não consegui encontrar essa informação de quando ela mudou, mas ela mudou de nome. E aí, em 56, ela se mudou com o Frank, que agora estava com 27 anos, para a cidade de Santa Bárbara, na Califórnia. O Frank trabalhava como advogado e por isso era ele quem sustentava a mãe. Ela não precisava mais dar os golpes dela, né? Então ela faria de tudo para que ele nunca saísse do seu lado, porque além de ser uma mãe assim extremamente apegada, de modo doentio, ela também se aproveitava disso, né? Que ela sabia que ele não ia deixar ela ficar na miséria, então ele trabalhava muito e sustentava ela. E aí foi por isso que, em 57, por essa relação muito tóxica que ela tinha, ela tomou uma overdose de remédios para dormir e uma tentativa de suicídio. A Elizabeth, ela afirmou que tinha feito isso porque ela estava com medo que o Frank deixasse ela e fosse morar sozinho. E aí, a gente sabe que isso é uma forma de abuso também, né? Enquanto ela estava no hospital, olha só como é o destino, né? Ela tinha essa paranoia do Frank largar ela se ele arranjasse uma esposa, né? Afinal, ele era um jovem de 27 anos ali, trabalhando, né? Tinha o trabalho dele de advogado, conseguia sustentar a mãe, ou seja, ganhava relativamente bem, né? Pra ele conseguir se sustentar com a mãe. Então ela tinha muito medo que ela fosse trocada, né? Por uma esposa. E aí, como é o destino,
Uma das enfermeiras que cuidou dela, ajudou ela na recuperação do hospital, era uma mulher chamada Olga Kupzik, que ela era canadense, estava morando lá nos Estados Unidos. E a Olga, estava lá cuidando da Elizabeth nesse tempo que ela ficou em recuperação, e ela conheceu o Frank, e os dois se deram muito bem. E ele se interessou por ela também, os dois, assim, clicou ali, deu super certo, e eles gostaram um do outro e começaram a sair e a namorar. Então, culpa de quem que ele conheceu a Olga? Culpa da Elizabeth. E aí, quando a Elizabeth descobriu esse relacionamento dos dois, óbvio que ela surtou, né? Ela começou a infernizar a vida da Olga. Ela, durante 3 meses, ligava pra Olga praticamente todos os dias. Ela ameaçava a Olga, dizendo que ela tinha que largar o Frank. E uma dessas vezes, a Olga até falou, não, eu não vou largar ele, a gente vai, inclusive, se casar um dia. E aí a Elizabeth respondeu que ia matar ela antes que eles se casassem. Ela não ia deixar ele se casar. Ela dizia até que ela não queria que ele casasse com uma estrangeira, a mulher do Canadá, sabe, gente? Então, assim, era só realmente esse ódio que ela tinha, ia ser por qualquer mulher que o Frank arrumasse. Então, coitada da Olga ali, foi a vítima da vez. E aí, no ano seguinte, em junho de 58, Frank e a Olga, eles se casaram escondido, porque eles descobriram que ela estava grávida. Nessa época, né, mãe solo tinha um estigma gigantesco, e aí eles falaram, não, a gente já queria se casar, vamos adiantar esse casamento, mas eles, conhecendo a dona Elizabeth, eles se casaram escondido. Só que a Elizabeth descobriu e ela proibiu o Frank de morar com a esposa. E assim, ele aceitou continuar morando com a mãe na esperança de que ele ia conseguir convencer ela a mudar de ideia com a chegada do primeiro neto, né? Afinal, ele falou, a Olga está grávida, daqui uns meses vai vir um netinho, até lá eu consigo amaciar a véia, né? E ver se ela aceita aí a nossa relação. Mas não demorou muito e o Frank percebeu que as ameaças da mãe continuavam e ela odiava a Olga a ponto de ser quase impossível que ela mudasse de ideia. E aí, por conta disso, ele e a Olga, eles resolveram morar juntos, mas eles não foram para o apartamento que a Olga morava. Eles encontraram um apartamento diferente, foram morar escondido. Ele manteve esse endereço em segredo da Elizabeth, que ele sabia a mãe que ele tinha, né? Então, em julho, a Elizabeth já estava tão desesperada que o Frank tinha trocado ela por outra mulher, como ela sempre temeu, né? Esse era o pesadelo dela. E aí ela pediu ajuda pra amiga dela, a Bárbara. A Elizabeth, nessa época, tinha 50 e poucos anos, gente. Nem era tão velha assim. Tipo, né? Hoje em dia a gente sabe que não era. Naquela época era considerado mais velho. Mas assim, pediu ajuda pra amiga Bárbara, que era uma senhorinha. E aí ela fala assim pra Bárbara que a Olga tinha engravidado de outro homem, tava dando golpe da barriga no Frank, e ofereceu pra amiga $1.500 pra que ela ajudasse a assassinar a Olga. Você imagina, se ela aposentada com a sua vizinha, a sua amiga, e a amiga chega e fala, ó, você quer me ajudar a matar minha nora por $1.500? E aí, gente, sem noção, né? A Bárbara disse que ia pensar, porque ela queria despistar a Elizabeth, falou, pensarei no assunto. E ela imediatamente contou pro Frank. Falou, ó, sua mãe está pensando em assassinar sua esposa, inclusive me ofereceu dinheiro pra isso. E aí o Frank ficou com medo dela tentar algo e voltou a morar com a mãe, pra ver se ela sossegava um pouco, né? Mas aí a Elizabeth já tava de cabeça feita, ela realmente não ia mudar de ideia. Em agosto, ela bolou um novo plano, dessa vez para anular o casamento do Frank e da Olga. Ela recrutou um ex-presidiário chamado Ralph Winterstein para ajudar ela, e os dois fingiram ser o Frank e a Olga. Ela fingindo ser a Olga e ele fingindo ser o Frank. E eles foram pedir o anulamento do casamento. Eles dizendo que eram eles, né? O Ralph dizendo que era o Frank, disse que eles nunca tinham vivido juntos, e que a Olga se recusava a ficar com ele, e a Elizabeth fingindo ser a nora. A Olga afirmou que ela nunca teve intenção de consumar o casamento, que é um dos motivos que pode levar à anulação, né? Podia naquela época, hoje em dia eu não sei. Eles conseguiram essa anulação. A Elizabeth tentou também convencer o Ralph a aceitar o trabalho de assassinar a Olga, mas ele recusou, e aí ele teve medo de denunciar essa proposta por conta desse envolvimento dele no golpe da anulação do casamento. E aí, em agosto, a Elizabeth conseguiu descobrir aonde a Olga estava morando e foi até o apartamento no horário que ela não estava lá.
E ela deu a desculpa pro administrador, né? Tipo, o zelador, o dono, assim, dos apartamentos. É porque ela foi lá, tava esse cara, né? E ela falou, não, eu preciso pegar umas roupas do Frank, que é meu filho. E o cara falou, ah, tudo bem, né? Mas não posso abrir e tal. Mas era a confirmação de que a Olga morava lá. E aí, com esse cara, ela comentou assim, a Olga não vai ficar com o Frank. Eu vou matar ela se for preciso. Ela tava anunciando pro mundo todo que ela ia matar a Olga, porque o Frank tinha trocado ela, né, pela esposa. A Elizabeth também tentou convencer o casal que era cliente do Frank, afinal, o Frank era advogado, ele tinha uns clientes meio suspeitos, assim, mas nada assim, nenhum cliente dele era assassino, né, era uma pessoa, sei lá, que deu um golpe, sabe, fez um furto, não era nada muito grave. E aí ela foi atrás de um casal pra ajudar ela a se livrar da Olga, dizendo que ela tava chantageando o Frank, e esse casal se chamavam Diane e Rudolf Romero. A Diane até aceitou ir até o apartamento da Olga, dar uma checada, assim, ver qual é. Só que quando ela chegou lá, ela reconheceu a Olga, porque a Olga tinha atendido ela no hospital muitos anos antes e ajudado ela numa recuperação. Então a Diane foi embora, depois de uma breve visita, né? Falando tudo, né? Nem contou pra Olga nada. Mas depois disso, ela e o esposo dela, né? O Rudolf, eles se recusaram a ajudar a Elizabeth. Mas nessa época que ela tava tentando convencer o casal, a Elizabeth conheceu a Rebecca Dias, que era dona da casa onde esse casal vivia. A Elizabeth contou pra ela essa mesma história, porque ela usava sempre a mesma história. A Olga está chantageando eu ou o Frank, né? Ela falava isso. E ela precisava de homens que ajudassem a mandar a Olga pra fora da cidade. Ou seja, né, é uma forma de dizer que você quer que a pessoa morra, seja assassinada. Sumir com a pessoa. A Rebecca concordou em ajudar se ela soubesse de alguém que fizesse esse tipo de coisa. E, enfim, mais uma pessoa aí que depois foi testemunha de tudo, né? Porque a Elizabeth não tava nem aí. Ela faltou só botar um cartaz na rua dizendo que ela estava procurando alguém pra assassinar a nora dela. Mas antes que a Rebecca conseguisse alguém, a Elizabeth ligou pra ela e falou assim: não precisa mais, eu já encontrei e é agora ou nunca. Essas foram as palavras dela. Quem que eram essas pessoas que ela encontrou? Ela conheceu o Luiz Moya e o Augustine Baldonado através de um outro casal de clientes do Frank. Ela foi atrás desse casal, comentou, falou: o Frank está sendo chantageado, ela está chantageando eu também, preciso de ajuda, preciso de alguém. E aí esse casal apresentou para ela esses dois caras que eram sim bandidos, mas até então não tinham matado ninguém. Eles eram ladrões, enfim. E aí eles combinaram que ela ia pagar 3 mil quando eles concluíssem o serviço e mais 3 mil nos próximos 3 a 6 meses. 3 mil dólares, né? Então, 6 mil dólares no total. O plano deles era sequestrar a Olga, levar ela para o México, onde eles iam matar ela em Tijuana. Eles alugaram um carro e pegaram uma arma emprestada, e na noite do dia 17 de novembro de 58, eles foram até o apartamento da Olga. O Luiz bateu na porta, falou assim pra Olga que o Frank estava no carro dele muito bêbado, e aí ele precisava de ajuda, né? O Frank, o marido dela. E a Olga não desconfiou, afinal o homem falou o marido dela, né? Sabe, sei lá, bebeu, tá aí o amigo que eu não conheço, veio trazer ele aqui na minha casa. E aí ela desceu, foi com ele até o carro. Quando ela desceu, o Augustine estava deitado no banco de trás, fingindo ser o Frank. Ela abriu a porta e o Luiz deu uma coronhada na cabeça dela. E aí o Augustine puxou ela para dentro do carro. Eles tiveram que parar no caminho porque a Olga estava gritando e lutando para se soltar. E aí eles atingiram de novo ela na cabeça com uma coronhada, dessa vez tão forte que ela ficou desacordada e o cabo da arma quebrou. Mas logo depois o carro começou a dar problema e aí eles mudaram o plano e decidiram que eles não iam arriscar ir até o México. Eles dirigiram até as montanhas próximas do condado de Ventura, onde eles levaram a Olga até uma área afastada. E a arma tinha sido danificada, né, com a coronhada que eles deram, e não estava disparando mais. Então, o Luiz e o Augustine se revezaram para estrangular a Olga até que eles não sentiram mais o seu pulso. Então, eles cavaram uma cova e enterraram ela. E no caminho de volta eles jogaram fora as roupas e as capas do banco do carro, que tinham ficado sujas de sangue, né, do ferimento que ela sofreu na cabeça. Lembrando aí que a Olga estava grávida
no momento que ela foi assassinada. Eu não sei de quantos meses, mas eu imagino que porque passou um tempo já estava em uma gravidez mais avançada. Logo no dia seguinte, quando ela não apareceu no trabalho no hospital, as suas colegas de trabalho informaram a polícia do desaparecimento, afinal ela era uma enfermeira muito respeitada, todo mundo sabia que ela levava o trabalho muito a sério, ela nunca tinha se atrasado e ela estava grávida, né? Então as amigas ficaram muito preocupadas e chamaram a polícia. E quando os dois assassinos ligaram para Elizabeth para falar que tinham feito a parte deles, ela falou que estava com problemas para pegar o dinheiro, porque a polícia já estava procurando pela Olga, então ela não podia fazer nenhum saque. Afinal, ia ser muito suspeito. E aí ela deu para eles só um cheque que ela tinha, que o Frank tinha dado para ela comprar uma máquina de escrever. Era o dinheiro que ela tinha. E aí o Frank, quando ele viu que o cheque tinha sido descontado, mas a mãe não tinha nenhuma máquina, ele questionou ela, a Elizabeth, disse, e aí ela falou que ela estava sendo chantageada e por isso deu o cheque. O Frank foi até a polícia e entregou a mãe dele, falou: eu desconfio que ela tenha contratado alguém para sequestrar a Olga e agora está sendo chantageada para pagar por isso, porque ela deu um cheque que eu tinha dado para ela. E comentou de todas as ameaças, né, que a mãe tinha feito para Olga. E aí a polícia logo conseguiu encontrar o Luiz e o Augustine conversando com todas essas pessoas, né, que a Elizabeth tinha conversado. E os dois confessaram, foram presos, confessaram e levaram as autoridades até o local onde enterraram o corpo da Olga. A Elizabeth também foi imediatamente presa. E aí uma autópsia revelou até que a Olga potencialmente estava viva quando foi enterrada. Eles não tinham certeza, mas muitas chances de que sim, ela foi enterrada viva. Mesmo com as confissões, né, dos assassinos, a Elizabeth afirmava ser inocente. Ela disse que tinha dado cheque para eles porque foi ameaçada pelo casal que era cliente do Frank e havia apresentado os dois. E o julgamento do caso foi uma febre gigantesca na imprensa. E, assim, antes mesmo de ir para o julgamento, logo que ela foi presa, os jornais já estavam, assim, a mil, né? Dizendo que a sogra do mal, do capeta, do inferno, que assassinou a nora grávida, né? Mandou assassinar. Jornais de todo o país acompanharam e noticiaram essa relação estranha de mãe e filho que acabou no assassinato de uma mulher grávida. Muitos deram a entender que existia uma relação incestuosa entre os dois. Eu não consegui encontrar nenhum indício, assim, né? Nenhuma das fontes comentava, mas em detalhes sobre isso. Era só mesmo que era uma relação muito abusiva, né? Muito... realmente, a Elizabeth, ela queria ser a única mulher na vida do Frank, e a ponto de assassinar a esposa grávida dele. O júri, então, levou apenas 4 horas e 51 minutos para considerar a Elizabeth culpada e condená-la à morte. Durante alguns anos, eles tentaram, e aí o Frank foi muito massacrado por tentar entrar com recurso para, né, reverter essa condenação da mãe, mas eu não sei, né? Não dá pra julgar também. O cara é a mãe dele, né? Mesmo que ela também era a assassina da esposa dele, ainda era a mãe dele. Eu não sei, né? Como reagiria numa situação assim. Acho que ninguém tem como prever como reagiria. Mas ele tentou, justamente porque a defesa dizia que... Porque tantas reportagens saíram antes mesmo do julgamento, o júri, todas as pessoas do júri já tinham opinião formada antes de irem para o júri. E isso acabou prejudicando a defesa da Elizabeth. Mas, enfim, eles não conseguiram nenhuma apelação. O Luiz e o Augustine também foram condenados à morte, executados no mesmo dia que a Elizabeth, isso no dia 8 de agosto de 62. E logo depois da execução deles, que foi na câmara de gás, era a vez da Elizabeth. E a única coisa que ela notou é que o Frank não estava lá. Dizem que as últimas palavras dela foram: "Onde está o Frank?" E o Frank estava em São Francisco tentando uma última apelação da sentença dela, né? Que ele não conseguiu. Enfim, ficou preso lá, não conseguiu chegar a tempo. A Elizabeth foi a última mulher a ser executada na câmara de gás na Califórnia. No total, foram apenas 4 mulheres que foram executadas na câmara de gás e ela foi a última. E o caso ficou conhecido como Ma Duncan, que Ma é como chama... É uma abreviação de mãe, né? De mother nos Estados Unidos. Então, era a Ma Duncan, e as imagens, assim, desse caso são
meio... Eu acho assustador, porque ela era realmente a velhinha ruim, assim, sabe? Você tem a vizinha ruim que fura a bola da criança quando cai no jardim dela. Vocês vão ver a foto dela. Pra mim, ela tem essa cara. Mas é isso, gente. Um caso horrível, mas que eu também achei interessante aí, essa relação que ela tinha, que era muito, muito, muito tóxica com o filho dela. E no fim, o coitado do Frank aí ficou sem mãe e sem esposa. E sem filho também, né? Perdeu também a criança que a Olga estava esperando. Mas é isso, gente. Se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site milemcrimes.com.br, vai ter as formas de você contribuir aí com o nosso podcast, crescer cada dia mais. E se você tiver qualquer historinha pra mandar, pode mandar no milemedinhos@gmail.com. Então, até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.